quiser tirar dúvidas sobre rinoplastia, gente, pode mandar a sua pergunta para cá, porque o doutor Emanuel já está aqui. Né? E a rinoplastia ela é popularmente conhecida como aquela cirurgia do nariz, deixar o seu nariz mais bonito, mais afiladinho. Tem gente que precisa, né, tirar osso, enfim. É um dos procedimentos mais procurados aqui nos consultórios médicos, né? Segundo a Sociedade Brasileira aí de Cirurgia Plástica, né, a rinoplastia é uma das 5 cirurgias plásticas mais comuns no Brasil. O Dr. Emanuel Veras está aqui, ele é otorrinolaringologista, vai responder um pouquinho sobre esse assunto pra gente. Então, tem dúvida? Deixa aí sua pergunta no 981457570. Esse é o nosso WhatsApp. Pode mandar áudio, pode mandar sua pergunta. Fiquem à vontade, tá bom? Olá, doutor Manuel, tudo bom? Tudo bem, Marília? Muito bom dia. Obrigado sempre mais uma vez estar aqui no seu programa. Bom dia a todos de casa. Fala um pouquinho sobre o que é a rinoplastia. Explica um pouco, né, o que é, porque tem muita gente que às vezes confunde, né, com aquele procedimento que é só colocar aquele... Rinomodelação. A rinomodelação, isso, né? Que é só colocar eu acho o que ácido hialurônico, o ácido hialurônico, né? Isso. E aí muita gente fica, será que é igual? Será que eu vou ficar com o nariz afiladinho? Não é igual, tá, gente? É super diferente, totalmente, né? Então é o seguinte, a rinoplastia, que é a cirurgia plástica, né, do nosso nariz, ela na verdade busca corrigir imperfeições estéticas, né, do nosso nariz e até mesmo imperfeições funcionais, né? Sim. Algumas pessoas acabam procurando o nosso consultório, principalmente quando está se referindo ao otorrinolaringologista, com queixas inclusive de que não respira direito, tem o nariz obstruído. E na própria cirurgia, além de uma rinoplastia puramente dita, a gente também pode fazer uma rinoceptoplastia, onde a gente envolve tanto a parte funcional quanto a parte estética, né? Ela é diferente, na verdade, bem diferente, é um procedimento à parte, né, quando a gente está se tratando de rinomodelação. A rinomodelação, que é, na verdade, quando a gente acaba colocando algum tipo de produto, na maioria das vezes o ácido hialurônico, né, dentro, em algumas estruturas do nosso nariz, buscando corrigir algumas imperfeições. Eu acho, Marília, que a rinomodelação tem seu benefício. Na verdade, quando a gente está falando de benefício, a gente está falando em bem-estar, né? Em bem-estar do paciente, que acaba não estando satisfeito com a estrutura do seu nariz, e precisa fazer de alguma forma algum procedimento e acaba optando por fazer uma rinomodelação. Até porque não volta, né? Tipo assim, não volta como não, a rinomodelação volta. A rinoplastia, ela não volta. Tipo, ela fez, ela fica lá tranquila. Agora isso. A outra tem que estar refazendo, né? Assim, na verdade, no início, né, quando se começou esse processo de rinomodelação, acreditava-se que o ácido ele era totalmente absorvido. Sim. Nós que trabalhamos e fazemos a rinoplastia propriamente dita, que é a cirurgia, né, estética do nariz, a gente sabe que esse ácido ele não é completamente absorvido. A gente está cansado de pegar pacientes, né, para operar, fazer a rinoplastia, que já fizeram uma rinomodelação e esses pacientes acabam tendo que fazer esse procedimento e durante o procedimento cirúrgico a gente encontra ainda uma porção de ácido hialurônico ainda dentro daquele nariz em si. Isso é inclusive um ponto importante porque o procedimento cirúrgico ele acaba ficando um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso, porque além da estrutura do nosso nariz, a gente ainda vai ter esse produto lá dentro do nosso nariz, né, em si. E dá um trabalhinho para tirar, né? Dá um trabalho importante. E assim, é importante lembrar que, né, tanto a rinomodelação quanto a rinoplastia, eles têm um papel muito importante, porque eles estão lidando com uma estrutura que é o centro da nossa face. É verdade. É uma das estruturas mais proeminentes, mais visíveis, né, no nosso rosto, na nossa face, e que acabam tendo uma repercussão direta, né, em toda a nossa parte do nosso organismo como um todo. E isso está mexendo com a autoestima do nosso paciente. E além disso, o centro, né, da nossa face tem uma função muito importante, que é uma função nobre, que é a respiração, né? Então é a porta de entrada do nosso sistema respiratório, é por onde o ar, né, que a gente respira, inspira, entra no nosso nariz e vai acabar parando no nosso pulmão. Então é uma estrutura muito nobre e necessita de todo um cuidado aí no seu manuseio, na realização do seu procedimento. Muito bom. A gente está vendo aqui algumas imagens, né? Mas o que é preciso para fazer uma rinoplastia, né? É preciso ter o nariz assim meio torto, grande? O que seria preciso? Ter algum problema de saúde no nariz? Perfeito, sim. Então, para a gente dar início nesse processo em pensar em se fazer uma rinoplastia, a primeira coisa que a gente precisa é da insatisfação do paciente com o seu nariz.
E essa insatisfação, ela pode estar associada a diversos fatores, né? Tem paciente que às vezes se queixa de ter uma base do nosso nariz, né? A asa nasal um pouco mais alargada, então a gente precisa às vezes reduzir, fazer uma redução dessa base, dessas narinas em si, que a gente acaba chamando de alectomia, né? Popularmente conhecido. Alguns pacientes se queixam de ter aquela gibinha, né? No nosso nariz, aquele famoso ossinho, que às vezes a gente precisa raspar, né, tirar um pouquinho, mais ou menos aí relacionado a esse nariz, né? A gente vê que nesse nariz ele também tem um radix, que é essa partezinha inicial do nosso nariz, lá pertinho da sobrancelha, também é um pouco mais baixo, então às vezes a gente precisa melhorar e levantar isso um pouquinho mais. A gente vê nesse nariz que ele também tem uma pitose de ponta, né? Ela tem uma ponta aí um pouco caída, então às vezes a gente precisa levantar um pouquinho esse nariz, né? E quando a gente fala em levantar, né, em projetar um pouco dessa nossa ponta nasal, é aí onde entra a rinoplastia estruturada, né? Que a gente, hoje em dia, né, a rinoplastia a gente tem diversas, na verdade, basicamente duas formas de se abordar, né? Uma abordagem aberta e uma abordagem fechada. Antigamente a gente acabava fazendo muito mais a rinoplastia, né, fechada, né, que é um acesso onde não tem nenhum tipo de corte externo no nosso nariz, mas atualmente a maioria das vezes, a depender da indicação médica, né, da indicação cirúrgica, a gente acaba optando mais por conta, mais a parte da rinoplastia estruturada, uma rinoplastia aberta, onde a gente faz apenas uma incisão, né, nessa região da nossa columela do nosso nariz, que é essa partezinha central, e daí a gente acaba expondo as estruturas do nosso nariz e com estruturas do nosso próprio nariz, né, na cartilagem do nosso septo nasal, ou às vezes necessitando de alguns atributos, como por exemplo, cartilagem de orelha, cartilagem de costela, a gente acaba reestruturando toda essa anatomia do nosso nariz e conseguindo, né, modificar toda essa forma como que o nosso nariz era presente em si. Muito bem. Tem gente que fica naquela dúvida, né? Será que vai doer? Será que não vai doer? Gente, eu acho que dói mais quando mexe no osso, né? Eu acho que o pós é mais dolorido, é um pouquinho mais complicado. É quando faz a parte de osso. Mas eu acho que quando só mexe na parte da cartilagem, acho que não dói muito, não. A gente tem que entender que durante a cirurgia, né, da rinoplastia, principalmente a rinoplastia aberta em si, várias terminações nervosas presentes no nosso nariz, elas podem ser seccionadas. Sim. Então, alguns pacientes, às vezes, eles vão apresentar algum tipo de alteração na sensibilidade desse nariz, algumas vezes um pouco de dor. Mas, assim, a dor, viu, Marília, ela não é uma das principais queixas do paciente, principalmente no pós-operatório, né? Alguns pacientes que, às vezes, têm a necessidade de, às vezes, fazer algum tipo de fratura, alguma coisa do tipo, até podem se queixar um pouquinho, mas, geralmente, não é aquilo que acaba chegando no nosso consultório como queixa principal em si de dor, mas alguns pacientes podem ter alguma alteração sensorial mesmo dessa nossa parte nasal em si. Muito bem. As primeiras 48 horas após, né, esse procedimento, como é que é? Tem que fazer o quê? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Eu costumo dizer o seguinte, que tão importante quanto o ato cirúrgico, né, e aí vem a minha parte, mas aí também vem a responsabilidade do paciente no pós-operatório, né? O paciente ficar de repouso, o paciente evitar de estar baixando a cabeça, o paciente evitar de estar se expondo ao sol, evitar de estar pegando peso, né, de fazer qualquer tipo de atividade, não pode evitar a ingesta de bebida alcoólica, evitar, né, não pode, na verdade, de nenhuma forma fumar, né? O tabagismo está totalmente relacionado com uma série de má cicatrização, né, do nosso organismo. Sim. E a gente sabe que a cicatrização é muito importante para o resultado final do nosso nariz. Resultado final que é tão esperado pelo nosso paciente. Marília, eu acho que a maior ansiedade, na verdade, dos nossos pacientes é com esse resultado final. Exato. E aí vem a questão que a gente sempre bate muito na tecla do pré-operatório, né? Da gente orientar muito bem esse paciente sobre quando mais ou menos que a gente vai ter um resultado final, né? Porque provavelmente aquele resultado que a gente faz ali, que a gente vê durante o procedimento cirúrgico, geralmente após um ano só é que a gente vai ver realmente aquele nariz. Então, o resultado cirúrgico vai depender, na verdade, do ato cirúrgico, né, da cirurgia relacionada pelo seu otorrino, pelo seu cirurgião plástico, e também relacionado com todo esse cuidado no pós-operatório que o paciente precisa ter. E quando a gente está falando de pré-operatório, viu, Marília, eu acho que é totalmente importante a gente frisar a questão de expectativa, né? Eu estou fazendo um trabalho agora e esse trabalho é justamente sobre os principais motivos que fazem esse paciente, às vezes, retornar ao consultório após a cirurgia, querendo reoperar esse nariz, né? E a gente vê que, dentre vários fatores que fazem esse paciente voltar, está o fato de que
O paciente às vezes tinha uma expectativa muito grande de resultado cirúrgico e às vezes isso não foi conseguido obter durante o procedimento em si, né? Dependendo dos mais diversos vieses que possam aí estar presentes em si. Então é muito importante durante esse pré-operatório a gente conseguir chegar numa conclusão com esse paciente de mais ou menos o que é capaz de se chegar no resultado final daquele nariz. Tem paciente que chega pra gente querendo um nariz fininho, né? Uma ponta bem fina, bem alongada em si, mas quando a gente olha a estrutura facial daquele paciente, a gente na verdade percebe que aquele não é harmônico, né, em si. Aquele nariz não condiz com a estrutura facial daquele paciente. Então a gente precisa, durante a cirurgia, expor isso para o paciente, falar a real necessidade e o que na verdade esse paciente necessita realmente fazer durante aquele procedimento cirúrgico. Eu costumo dizer que a decisão cirúrgica é um conjunto, né, do que é adequado para o paciente, que daí vem a decisão médica em si na história, e a vontade do paciente do que ele deseja, do que ele quer que modifique a estrutura nasal em si. É verdade, tem gente que quer, eu quero assim, igual de fulano, né? Assim não, viu, minha gente? Cada um tem uma fase diferente de outra, né? Mas olha, tem pergunta aí no telão, áudio, então solta. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor Emanuel Veras. Eu gostaria de saber se essa cirurgia, a anestesia é local ou é anestesia geral? E quanto tempo passa para a pessoa se recuperar totalmente dessa cirurgia nasal? Boa. Muito boa pergunta. Então, assim, primeiramente com relação à anestesia, né? Existem basicamente duas formas de se fazer anestesia, que é uma sedação, né? Com a gente faz uma série de infiltrações com anestésico e o paciente fica sedado, mas ele não chega a ser entubado, por exemplo. E a gente também pode fazer através de uma anestesia geral, onde o paciente é entubado. Eu, particularmente, né, prezando por uma segurança do paciente em si, eu prefiro que esse procedimento ele seja feito com anestesia geral, com o paciente totalmente sedado, para evitar, né, às vezes, dele ter qualquer tipo de movimentação, isso de alguma forma possa interferir no paciente. Eu acredito que a recuperação também é bem melhor em si. E aproveitando o gancho, né, falando de recuperação a respeito da paciente, né, o paciente após a cirurgia, ele geralmente fica com splint nasal, que é um plásticozinho que a gente deixa, né, só fixando os dois lados do nosso septo nasal, um lado de cada narina em si. Geralmente isso é retirado cerca de 7 dias, né, no pós-operatório, né, desse paciente em si. Mas pelo menos aí de 15 a 30 dias o paciente precisa manter um cuidado mais delicado, um cuidado de limpeza nasal diária, né, em si. O rosto, como é que é? O rosto a gente pode fazer curativo quantas vezes? O paciente após a cirurgia, ele fica com uma tala, né, no nosso nariz. Em si a gente deixa um curativo. A gente orienta que não mexa naquele curativo, pelo menos nos 7 dias iniciais, que é quando a gente vai rever esse paciente, vai ver como é que tá ficando a estrutura do nosso nariz. A gente pode prolongar um pouquinho ainda o uso dessa tala nasal, a depender de como tiver nesse pós-operatório do paciente. Mas pelo menos aí de 15 a 30 dias, um cuidado mais regrado com esse paciente de repouso, né, de não estar pegando peso, não fazer exercício físico, não estar fumando, que é tudo no intuito de melhorar essa cicatrização aí do nosso paciente. Ou seja, o repouso é muito importante, né? O repouso, né, pós qualquer cirurgia é importante para a finalização do procedimento. Porque às vezes você quer ver um resultado rápido, o nariz você não vê o resultado rápido. Você vê uma mudança. Com certeza, né? Aí você vai ver um pouquinho inchado e tal, mas com o tempo, como o doutor Emanuel falou, é que você vai ver realmente o resultado final. De 6 meses para lá, até um ano, né? Um ano. Mais ou menos você vê o resultado mesmo do seu nariz, tá? A alimentação nesse período, pode comer de tudo, como é que é, né? Tem gente que tem aquele preconceito. Não pode comer camarão, não pode comer porco. Cuidado, evite comer coisas carregadas, né? Carregado, não sei que tipo de carregamento é esse. Se é do açougue para casa, não. Mas, enfim, explica um pouquinho sobre esse, né? Se é mito, se é verdade isso. Eu não como, né? Eu não como porque eu já tenho esse negócio na minha cabeça desde criança. Entendi. Então, que eu vejo o pessoal dizendo, não pode comer isso porque é carregado, menino. Mas essa questão da alimentação, né? O que é que pode se comer? O que a gente tem mais de orientação, e a gente sempre faz isso no nosso pós-operatório em si, principalmente quando está relacionado com cirurgia de face de uma forma geral, e como o paciente vai ficar curativo, ele tende a ficar com o rosto bem mais oleoso, Marília. A textura da pele muda bastante, né, nesses pacientes no pós-operatório. Então a gente sempre acaba orientando que um paciente tente a fazer uma dieta um pouco mais leve, uma dieta que seja pobre, né, em região de gorduras, de uma forma geral, porque isso tende a piorar essa consistência da pele que vai interferir diretamente na cicatrização desse paciente.
Com relação a esse tipo de outra alimentação em si, a gente não tem essa orientação, né? Do paciente evitar esse tipo de alimento, camarão, que seja às vezes um pouco mais carregado, né? Como as pessoas costumam dizer, mas que não existe isso nesse pós-operatório em si, não. Está mais relacionado com alimentos que possam alterar essa nossa estrutura facial em si, em termos de pele, que vai estar diretamente relacionado com o uso, com a alimentação desse paciente em si. Até porque se a pessoa não tem alergia, né, como dizem, né, eu acho que não tem nenhum problema. Mas, né, tem médico que diz não pode, tem uns que dizem que pode, né, e a gente fica naquela. E agora, pode ou não pode? É melhor evitar, é melhor nem comer. Mas me diga uma coisa, suco, coisas geladas, tem que estar tomando... No pós, como é que é isso? Assim, a gente tenta... Só falar, tem que tomar A gente tenta orientar gelada. que esse paciente, às vezes, eles não tem que fazer ingesta de medicação gelada, né? Diferente, por exemplo, de uma cirurgia de amígdala, né? Que o paciente ali tem que evitar comida muito quente, Tá no sorvete o tempo todo, né? coisa gelada Isso, demais. então assim, na cirurgia da rinoplastia já não tem tanto essa necessidade em si, não. Desse paciente em si. Marília, eu acho que um ponto muito importante, eu também acabei no meu Instagram recebendo muita pergunta, Marília, Sim, e algo que está muito comentando é a respeito do uso do Roacutan no uso desses pacientes que acabam fazendo cirurgia nasal em si. E saiu aí muita história na mídia de que o Roacutan, ele é capaz de afinar a ponta do nariz em si. Então a gente está vendo o uso um pouco indiscriminado, né, do uso dessa medicação em si. A gente sabe que o Roacutan, que é a isotretinoína, né, é uma medicação que é amplamente usada pelos dermatologistas aí no controle da acne, né, acne de grau que ser um pouco mais avançado em si, é uma acne pior. E a gente sabe que, na verdade, em uso em baixas doses, a gente acaba utilizando bastante isso no nosso paciente em si. O Roacutan, ele acaba modificando a estrutura da nossa pele, né, de algumas glândulas da nossa pele. Então, isso num pós-operatório, por exemplo, ele acaba diminuindo esse edema, esse inchaço. Quem já fez rinoplastia vai entender o que eu estou falando, o tanto que às vezes incha, né, e fica bem edemaciado o nosso nariz. Então o Roacutan, ele tem uma ação direta sobre isso, né? E consequentemente, às vezes dá essa impressão de afinar. Mas assim, diretamente o Roacutan não vai afinar o seu nariz, né? Isso não existe. Mas ele vai mudar toda a estrutura da nossa pele em si, da nossa derme, da epiderme, e vai, consequentemente, diminuir o inchaço e, às vezes, passa essa sensação do nosso paciente. É uma medicação coadjuvante que a gente acaba utilizando bastante no nosso consultório para isso. Sempre em dosagem baixa, né? Uma dosagem, se a gente comparar com dosagem utilizada aí pelos dermatologistas no tratamento da acne, a gente acaba, para essa nossa parte, para essa indicação, dosagens bem mais baixas. Ok, vamos... Coloca aqui uma dúvida. Solta aqui. Mostra para ele se é possível, meu caso é saúde. Eu tô com uma dúvida meio... Eita, e agora? Encaminhada... Quadro de obstrução nasal crônica para avaliação de rinoceptoplastia. Então, perfeito, assim. Paciente que tem queixa de obstrução nasal, né, ele precisa ser avaliado para saber o que está gerando essa obstrução no paciente. Às vezes o paciente ele pode ter simplesmente uma rinite, o paciente tem uma doença crônica alérgica, gera um processo inflamatório nesse nariz e isso está causando essa obstrução, essa sensação de um nariz tampado nesse paciente. Não, o paciente ele pode ter um desvio de septo, né? A gente pode ter que fazer uma cirurgia, às vezes simplesmente uma septoplastia, que a gente vai conseguir uma cirurgia funcional, não modifica a arquitetura externa do nosso nariz, né, em si. E nessa septoplastia a gente faz a correção desse desvio de septo. O paciente pode ter uma hipertrofia dos cornetos nasais, que são os famosos cartuchos, né, nasais, como algumas pessoas costumam falar, e a gente às vezes precisa fazer uma cirurgia que a gente acaba cortando um pouco desse corneto nasal para conseguir melhorar essa respiração do paciente. O paciente pode ter às vezes adulto menos comum, mas pode ter uma adenoide lá interna que também gera essa obstrução no nosso nariz. E o paciente pode ter tudo isso junto e, além disso, ter uma alteração externa no nosso nariz que também pode corresponder a isso. Tem alguns pacientes, Marília, que tem o que a gente chama de insuficiência de válvula. O que é isso? Quando a gente respira, né, quando a gente está fazendo o processo de inspiração, o nosso nariz ele não pode colabar, ele não pode desabar durante esse processo de respiração, que é quando a gente puxa o ar e o nosso nariz ele entra assim para dentro, né? Então o paciente ele é como se ele tivesse um enfraquecimento dessas cartilagens do nosso nariz que acabam gerando essa insuficiência de válvula. Então às vezes esse paciente, além dessas estruturas nasais, também precisam ter essa abordagem desse tipo de uma cirurgia específica aí para a válvula nasal também durante esse procedimento. Então por isso que é tão importante, anos, né? doutor Emanuel, pode fazer uma cirurgia? Ó, assim, a gente... Porque às vezes tem criança que já tem um monte de problema, né?
Aí a criança já tá com o narizinho meio feinho, assim, aí pode ajeitar, né? Vai fazer uma cirurgia, faz logo tudo. A gente, Ou na não. verdade, precisa esperar, né, o desenvolvimento idade, né? completo desse paciente, né? Não Sim. adianta a gente, por exemplo, operar um nariz aí de uma adolescente lá, 11, 12 anos, só que daqui a pouco esse nariz ainda vai crescer, né? Ele, assim como os demais componentes do corpo do paciente, esse nariz ainda cresce. Então não tem não existe uma denominação de tempo ideal para se fazer esse procedimento. Depende, Certo. na verdade, do desenvolvimento e da parada de crescimento de cada paciente. Mas, geralmente, uma abordagem ali, né, a gente já chegou a operar pacientes de 15, 16 anos de idade, aí a gente já consegue, com a devida autorização dos pais, que são pacientes menor, né, menor de Certo. 18 anos em si, para se fazer esse tipo de procedimento. Já tá grande, já não vai crescer mais nada, né? Hoje o povo tá tão desenvolvido, né? Mas enfim, gente, mas existe muito, né? Muita cirurgia de nariz, né? E aí eu pergunto, a questão do, por exemplo, a gente quer fazer a cirurgia, né? Mas aí tem aquela questão da respiração. Para você respirar bem, aí faz, nossa, eu já tenho nariz, né? Tá, ok, eu respiro bem. Mas se eu fizer a cirurgia, será que quando fechar aqui eu não vou respirar direito? Tem esse negócio também de tipo, eu vou afilar um pouquinho. Será que a minha respiração vai dificultar para eu respirar? Como é que vai ser? E aí? E daí, quando a gente está tratando disso, Marília, a gente entra na questão do nosso pré-operatório e da questão da avaliação, né? Sim. Todo tipo de procedimento, ele pode gerar riscos para o paciente, né? Isso pode acontecer, e é possível que a indicação cirúrgica necessita ser muito bem feita, né? Isso. Quando o paciente ele não tem algum distúrbio de respiração, ou seja, respira bem, o nariz funciona bem, a indicação cirúrgica dele vai ser puramente estética. Então, a gente vai, durante o procedimento cirúrgico, vai abordar aquele nariz do paciente de forma a não atrapalhar essa respiração do paciente, né? E é por isso que vai, por exemplo, tem paciente que às vezes se questiona, eu acho que eu tenho um pouquinho dessa asa nasal um pouquinho alargada, mas aí tem números para isso, né? Depende de uma avaliação. E às vezes a gente chega na conclusão que na verdade que não. Que na verdade se a gente estreitar aquilo pode gerar uma repercussão. Esse paciente acaba não respirando muito melhor no paciente em si, né? Tem gente que, né, tem essa dúvida, né? Tipo, tem gente que tem problema, aí tem que realmente fazer a cirurgia, né? Que não seria estética, mas tem essa dúvida. Será que se a gente afilar um pouco mais, bom, eu já respiro bem, né? Aí vai, afila o negócio e agora? Eu não tô conseguindo respirar. Aí complica, né? Então, Tem assim, que por também isso que- saber dosar. Por isso que a indicação, né, e a avaliação médica desse saber paciente, dosar. a avaliação cirúrgica, ela é de extremamente importância, viu? É igual assim, tem paciente Exato. que às vezes manda mensagem, né, ou WhatsApp, ou manda mensagem em rede social, Instagram, perguntando: doutor, eu acho que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, melhorar a ponta, melhorar o dorso, quebrar isso, quebrar aquilo. Mas assim, tudo tem uma indicação muito certa para aquilo ser feito, e essa indicação muito precisa vai influenciar diretamente o resultado que esse paciente vai ter nesse pós-operatório e no resultado final da sua cirurgia, né? Com certeza, viu? Muito bom. Tem o que aqui, Jana? Solta aí. Sempre ouvi falar que quando vamos lá. Bom dia. Sou cuidadora, Irani, parabéns pelo programa, que ele é de grande audiência. Muito bem, sempre ouvi falar que quando vamos dar banho no bebê, se ele tem um nariz redondo, deve ser, né? Eu acho que sim. Temos que apertar na hora do banho. Melhora, fica fino. Gente, eu não sei não. E aí, doutor? Não, isso não vai... Aí isso tem daí gente não que já vai- pergunta assim, será que se botar um pegador assim o dia todo, a gente fica com o nariz fino? Meu Deus, gente, é Não, cada isso coisa. não vai influenciar diretamente na real estrutura que esse paciente vai ter durante a criança aí na fase de bebê, inclusive, a gente está conseguindo apertar esse nariz em si, não, né? Alguns pacientes, mas até fazendo um gancho com isso, é importante salientar que alguns pacientes, às vezes, até no pós-operatório, o nosso face ela não é simétrica, né, em si, né? A nossa hemiface direita ela é diferente da nossa hemiface esquerda. Isso é assim em todo mundo, né? A gente não é semelhante, a gente Exato. é proporcional. E sim, a gente é proporcional, mas não é exatamente semelhante um lado com o outro. E justamente até quando a gente está falando em forma de abertura do nosso nariz, né, das nossas narinas em si, alguns pacientes no pós-operatório precisam fazer uso, viu, Marília, até para deixar um pouco mais simétrico em si, de uns dispositivos, né, que a gente, é como se fosse um plásticozinho que a gente deixa dentro do nosso nariz, eles são iguais, inclusive, justamente para a gente conseguir manter uma simetria mais perfeita relacionada a isso. Então, a isso sim, no pós-operatório, tudo mais vai influenciar. Mas essa questão do bebê, de estar utilizando isso, de estar apertando o nariz da criança quando o bebê aí, Não, vai não rola, viu? Só a última pergunta, bem rápido, Jana.
A questão do pós, né? Com quanto tempo a gente fica com o curativo? E quanto tempo a gente pode voltar às atividades, ao trabalho? 7 dias, pelo menos, o paciente ele fica com o curativo no nosso nariz e a tala, né? Que dá toda uma sustentação e um formato no nosso nariz, até mesmo para controlar um pouquinho do inchaço, do edema. 7 dias, geralmente, esse paciente retorna no consultório, a gente faz a retirada dos pontos, faz a retirada dos splints nasais, que é o que eu estava comentando lá no início da cirurgia, são os plásticos que ficam, a gente tira, faz uma limpeza nesse nosso nariz, a gente fica mantendo curativo aí, pelo menos pode durar até de 15, 30 dias em si. Às vezes a gente pode utilizar, manter ainda o uso, principalmente noturno, da tala, às vezes até para evitar de estar pondo óculos, né, em cima do nariz que foi feito em si. Então, assim, depende muito de como que vai ser a real cicatrização e realmente como é que vai estar esse nariz no pós-operatório. Muito bem. Tá aí, gente. Obrigada, viu, doutor Emanuel, por sua disponibilidade de vir aqui, né, falar um pouquinho sobre esse assunto. É muito importante que a gente esclareça, né? Porque tem muita gente, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tem que ter muita cautela, né? Porque a gente quer, né? A gente quer, mas nem sempre a gente pode fazer aquilo que a gente quer, né? Porque não como você falou, não é bem, né? Do jeito que a gente imagina. Tem que ter indicação. Porque vai que você afila demais o nariz. Ó, Michael Jackson, afilou tanto aquele nariz que quase que ele ficava sem. Não era não? Muito bom. Misericórdia, nunca vi isso, viu? Mas olha, deixa eu dar um recadinho pra você que tá aí. Você que gosta, né, de